Welcome! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Simplifica English. Aqui quem vos fala é o Samuel e o assunto de hoje é years. Years, ou seja, anos em inglês. Você vai aprender como nós pronunciamos os anos em inglês na forma que os nativos realmente utilizam, que eles realmente usam. Você vai aprender aqui de forma completa, sem enrolação, tudo explicado aqui para vocês. Mas é claro, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder todas as notificações. Sempre vai surgir uma coisa nova aqui em nosso canal. Alright? Então, vamos lá. Let's go! Primeiramente, eu quero dizer que os nativos pronunciam o ano de uma forma diferente do que a gente no Brasil fala, né? A gente fala os anos pelo valor dele, né? De forma completa, seguindo a lógica da quantidade. Por exemplo, 2000, nós simplesmente pronunciamos, né? 2000, 2001, 2002, 2003, 2010, 15, 2017, 2023, 2024, 2025, enfim. Nós contamos em português os anos pela quantidade, né? Seguindo a lógica. Mas em inglês é um pouco diferente a forma que eles contam. Por exemplo, eles não contam o ano como se fosse um valor, né? Como se fosse um valor comum. Eles contam de uma forma diferente. E é isso que eu vou explicar para vocês. Então vamos lá. Para contar anos do 1 ao 109, nós contamos normalmente como se fossem valores, né? Que temos 96 e 102. Como pronunciamos? Seguindo a lógica. 96, 96, 96. E 102, 102, 102, 102, 102, certo? Para anos do 1 ao 109, contamos seguindo a lógica, como se fossem valores, não é? Então é preciso você saber um pouco sobre os números em inglês para você dominar aqui de forma satisfatória. Agora vamos para o próximo caso. Para anos do 110 a 999, nós contamos da seguinte maneira. Para anos com 2 zeros, nós pronunciamos como se fosse quantidade, né? Então aqui temos 200, 300, 400 e 600, né? Aqui 200, 200, 200, 200, para se referir ao ano 200, 300, 300, 300, 300, 400 temos 400, 400, 400, e aqui seguindo a lógica 600, anos 600, pronunciamos como 600, 600, 600, certo? Então, nós contamos para números com 2 zeros, né? Anos com 2 zeros, utilizamos o 100, né? E um fato interessante é que nós também utilizamos o 100 para se referir a centenas, nos números cardinais, para se referir ao valor. E nesse caso, para se referir a anos, né? Centenas com 2 zeros, nós dizemos o primeiro número mais o 100, né? Então, esse é um dos casos. Vamos para o próximo. Para anos com 0 no meio, com 1 ao 9 no final, nós contamos assim.
pronunciamos o primeiro número, dizemos "ou" para se referir ao zero no meio do ano, não é? E o último número, né? Então é assim que nós contamos. Veja os nossos exemplos: 201, 304, 407 e 509. Vamos pronunciá-las todas elas em inglês. 201. Como contamos? 201, 201, 201. 304. 304, 304, 304. 407. 407, 407, 407, 407. 509. 509, 509, 509. Alright? Então é assim que contamos números com zero no meio, né? Anos com o zero no meio. Nós contamos dessa seguinte maneira: pronunciamos o primeiro número, dizemos "ou" para se referir ao zero e o último número, certo? Próximo caso. Para centenas do 10 ao 99, nós contamos dessa maneira. Não pronunciamos o 100 para se referir à centena. Não pronunciamos o 100 em nenhuma das situações. Nós omitimos em todas elas, ok? Não falamos o 100. Para pronunciar esses anos, nós pronunciamos o primeiro número sem falar o 100, falamos o primeiro número e falamos os dois últimos como se fossem dezenas isoladas. Aqui temos 110, 220, 535 e 999. Vamos pronunciar cada um deles. 110, como pronunciamos? 110, 110, 110. 220, 220, 220, 220, 220. 535, 535, 535, 535, 535, 535 e 999. Como falamos? 999, 999, 999, 999, 999. Então é assim que pronunciamos centenas, né? Do 10 ao 99. Você pode perceber que não pronunciamos o 100 em nenhuma das situações, porque é mais utilizado para se referir aos valores. Mas para os anos, nós omitimos nessas ocasiões. Alright? Então agora vamos para a próxima situação. Para o ano 1000 ao 1009, nós contamos da seguinte maneira. Contamos como se fosse valores, normalmente. Então temos 1000. Como é 1000 em inglês? 1000, 1000, 1000. 1005. Contamos 1005, 1005, 1005, 1005. É assim que contamos os anos do 1000 ao 1009, como se fossem valores normais, comuns. Do ano 1010 ao 1999, nós contamos da seguinte maneira. Nós dividimos o número em duas partes. Os dois primeiros números nós contamos como se fossem dezenas separadas, né? Então contamos os dois primeiros números como se fossem dezenas e os outros dois para completar.
Então aqui temos os anos 1010, 1133, 1314, 1592. Em todos esses casos, nós não vamos pronunciar o thousand para se referir à unidade de milhar, né? Então, eles contam da seguinte forma: 1010, como fica? 10, 10, 10, 10. Contamos o primeira parte, não é? 10, e a outra parte 10, seguindo essa lógica. Aí temos 1133, contando como ano ficaria 1133, 1133, 1133, 1133. 1314, 1314, 1314, 1314. E 1592 ficaria como 1592, 1592, 1592, 1592, 1592, 1592, certo? Vamos para outros exemplos. 1888, 1888, 1888, 1888, 1888. 1982, 1982, 1982, 1982, 1982, 1982. 1999, 1999, 1999, 1999, certo? Então é assim que contamos os anos do 1010 ao 1999. Contamos os dois primeiros números e os outros dois como se fossem dezenas separadas. É assim que os nativos utilizam no dia a dia para se referir aos anos. Para o início de cada século, como nós contamos o ano, né? Que se inicia com 00. Por exemplo, 1100, 1300, 1700, 1900. O início de cada século, né? Desses anos. Como nós contamos? Nós contamos os dois primeiros números como se fosse dezena separada e simplesmente pronunciamos o 100. Então aqui temos 1100, né? Se dividirmos, nós temos 11. Temos 11 e 2 zeros. Como pronunciamos? 1100, 1100. Simples assim. Pronunciamos dois primeiros números como se fossem dezenas e falamos o 100. 1300, 1300, 1300, 1300. 1700, 1700, 1700, 1700. 1900, 1900, 1900, 1900. Certo? Então, para anos que terminam com 2 zeros, nós contamos os dois primeiros números como se fossem dezenas separadas e dizemos 100. Simples assim, para cada início de século. Para anos, com 0 no meio, com 1 ao 9 no final, contamos da seguinte maneira. Contamos os dois primeiros números como se fossem dezenas separadas, né? Pronunciamos o ou para se referir ao 0 e o último número. Pronunciamos o último número.
nesse modelo, como eu expliquei. Então vamos lá. Temos 1105, 1207, 1908. Estes são os nossos exemplos. Como pronunciamos? 1105, como pronunciamos? 1105, 1105, 1105. 1207, pronunciamos 1207, 1207, 1207. 1908, 1908, 1908, 1908. Certo? Então é assim que pronunciamos. Dizemos primeiro os dois números como se fossem dezenas separadas, depois o ou para se referir ao zero e pronunciamos o último número dessa maneira como eu expliquei agora. Alright? Do ano 2000 ao 2009, nós contamos normalmente como se fossem valores. Então aqui temos 2000, 2005 e 2009, por exemplo. 2000. Como é 2000 em inglês? 2000, 2000, 2000. Como se fossem valores. 2005. 2005, 2005, 2005. 2009. 2009, 2009, 2009. Desse modelo, como expliquei. Certo? Vamos para o próximo caso. A partir do ano 2010, nós contamos daquela maneira que eu expliquei agora há pouco. Contamos os dois primeiros números e os dois últimos como se fossem dezenas separadas. Então aqui temos 2011, 2017, 2021 e 2025. Como pronunciamos cada um deles? Vamos lá. 2011. Dividimos o ano ao meio. Contaríamos os dois primeiros e os dois últimos como se fossem dezenas separadas. Então ficaria 2011, se traduzido literalmente. Se traduzido literalmente ficaria 2011. Como é 20 em inglês? 20. Como é 11 em inglês? 11. Então, 2011, 2011, 2011. 2017, 2017, 2017, 2017. 2021, 2021, 2021, 2021. E o nosso ano atual, 2025, 2025, 2025, certo? Então é assim que contamos os anos em inglês. Alright? Para concluir o vídeo, tenho aqui duas siglas para se referir às eras, antes de Cristo e depois de Cristo. A era antes de Cristo é representada por BCE, Before Common Era, Before Common Era, e a era depois de Cristo é representada por CE, Common Era, Common Era, certo? E uma coisa interessante é que não precisamos pronunciar as eras pelo nome completo, como a gente faz no português, né? Apesar da escrita estar abreviada, nós simplesmente em inglês lemos as iniciais da abreviação. Então aqui temos BCE, ao invés de pronunciarmos Before Common Era, simplesmente falaríamos BCE. E CE falamos, e Common Era nós falamos CE. CE. Simples assim, não é? Nosso vídeo acaba por aqui. Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida me chame nos comentários que eu estarei disposto a ajudá-los. So,
Until next time. Thanks. Goodbye.